Revelações incríveis de Ezequiel, o plano divino e o significado das profecias sagradas. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, quando as noites em Jerusalém eram mais sombrias e a nação parecia afundar na incerteza, Ezequiel, um dos sacerdotes, recebeu uma visão perturbadora que mudaria seu destino. Ele estava junto ao rio Quebar, numa terra distante, longe do seu povo e da cidade amada. Ali, o céu se abriu, e ele foi tomado por uma aura de mistério e terror, enquanto visões de Deus se desenrolavam diante de seus olhos. Uma tempestade de luz e glória envolveu sua alma, trazendo consigo a voz de Deus, ressoando como trovão, cada palavra um eco profundo da eternidade. Os 4 seres viventes apareceram com rostos de homem, leão, boi e águia, cada um movendo-se em um ritmo angustiante, como se todos os elementos da criação estivessem se unindo em uma única sinfonia celestial. Ezequiel, em seu coração, sentiu um frio súbito. Que planos se desdobravam? Qual era o significado escondido nas escuras profundezas daquela revelação? O Espírito de Deus soprou sobre ele, e a mensagem de juízo e esperança começou a fluir. Pregações sobre a destruição de cidades, a redenção de um povo e a restauração de corações ressoaram nas imediatas visões da sua missão. Cada detalhe carregava um peso crítico: o sofrimento do povo, a compaixão de Deus, como se um novo pacto estivesse sendo oferecido, embrulhado em promessas antigas. Era um grito por arrependimento, uma convocação para voltar para Deus. Enquanto suas visões se intensificavam, Ezequiel ficou paralisado diante da magnitude do que tinha visto. O chamado de ser porta-voz de Deus pesava sobre seus ombros. Ele sabia, profundamente, que aqueles que escutassem suas palavras poderiam mudar o curso do destino de Israel. Mas quem acreditaria naqueles relatos fantásticos? Como um homem poderia se levantar contra a maré da descrença? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A visão continuava, e Ezequiel percebeu que agora tinha um papel a desempenhar. O que aconteceria depois? O coração dele pulsava. O que viria a seguir no desenrolar do plano divino? As interrogações ardentes deixavam um eco em sua mente. As chamas da esperança e do temor confundiam-se. As profecias estavam apenas começando a se revelar. Ezequiel estava mergulhado em contemplação, envolto em um manto de luz e terror, quando a voz do Senhor o interrompeu novamente, trazendo um novo peso à sua missão. Filho do homem, declarou a voz, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se opõe a mim. Eles e seus pais se afastaram de mim até este dia. As palavras do Deus Altíssimo penetraram sua alma atormentada, como uma lança ardente. A responsabilidade empunhada em seus ombros parecia pesar cada vez mais. A humanidade daquela mensagem o atingiu como uma onda. Ele não era apenas um porta-voz, mas um instrumento na mão do Criador. A visão do julgamento pairava como um desafio, e ele percebeu que muitas vezes a rebeldia se enredava no coração do povo, obscurecendo a luz da verdade. Não temas as palavras que eu te disser, nem te assustes com o seu semblante, continuou o Senhor, enquanto a visão se tornava mais clara. Eles têm a frente como ferro e a testa endurecida como bronze. No entanto, eu estarei contigo. A tensão da promessa divina incendiou um fogo dentro de Ezequiel. Como poderei, Senhor? Quem ouvirá minha voz em meio à confusão e à idolatria? Ele sabia que a resistência seria feroz. O pavor do desacordo e a impotência diante da própria fraqueza o incomodavam. Pequenino diante da grandeza, ele levantou os olhos novamente, e a glória de Deus inebriou sua visão. Então, o Senhor mandou que Ezequiel comece o livro que levava em sua mão. Come e enche a tua aventura de palavras, vociferou ele. Relutante, mas obediente, Ezequiel estendeu a mão e tomou o rolo. Ao prová-lo, a textura era doce como mel, mas também possuía um amargo eco de julgamento.
A experiência revolucionou seus sentidos e seu entendimento. Com isso, uma nova determinação despertou em seu coração. Sua missão começou a cristalizar-se, proclamar a culpa dos transgressores e também a esperança da restauração. Ele se tornaria um farol em meio à escuridão, mesmo que suas palavras eclodissem dor em corações endurecidos. Ele sabia que cada mensagem seria um eco da voz de Deus, um lembrete constante de que sua fidelidade seria testada. A visão se desdobrava enquanto Ezequiel sentia a urgência do chamado divino. Teus lábios falarão, Deus o assegurou. Ele viu imagens de homens e mulheres, perdidos e sem direção, precisando da verdade que ele estava prestes a compartilhar. No entanto, enquanto a urgência crescia, também surgiram sombras, como serpentes à espreita, representando os adversários de sua mensagem. Conforme Ezequiel se preparava para sua jornada, o peso do futuro de Israel pairava sobre ele. Ele sabia que cada palavra que proclamasse poderia ser um divisor de águas, e isso enchia de temor reverente e determinação. No silêncio que seguiu, ele entendeu que a glória de Deus não apenas exigia obediência, mas também revelava a compaixão divina pelo seu povo. Enquanto suas visões se desenrolavam, a mensagem se tornava clara. Por isso, lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quando os profetas falarem de você, escutarão outra vez a minha palavra, se voltarem para mim de todo o coração. E assim, com o céu pesado de promessas e os corações carregados de incertezas, Ezequiel sabia que a verdade se apresentava como uma lâmpada para seus pés, mas a estrada seria árdua. Ele se preparou para o que estava por vir e, na solidão de sua posição, sentiu a mão de Deus guiando-o para além do que era visível. Mas aguardava uma revelação profunda, maior do que ele poderia imaginar, e ao final de um ciclo, um novo coração será dado ao meu povo, e eu mesmo habitará no meio deles. O eco dessa promessa selava um mistério poderoso sobre o futuro, e Ezequiel não poderia antecipar como isso seria realizado. Assim, enquanto o sol se punha sobre o rio Quebar, deixava aos seus pés o legado do arrependimento e da esperança, observando as centelhas da glória de Deus flamejarem ao longe, aguardando um cumprimento divino que mudaria tudo. Ezequiel levantou-se com a firmeza que extraiu de sua conexão com o Senhor. A luz da manhã refletia em seu rosto, como se a própria glória de Deus estivesse genuinamente envolta nele. Ele caminhou em direção ao povo, um solitário porta-voz no meio de uma nação que se afastara do Deus de Israel. Enquanto seus passos se dirigiam ao coração da cidade, Ezequiel ponderou sobre a magnitude de sua missão. O som dos passos daqueles que viviam em transgressão ressoava em suas orelhas como um eco distante, um lamento silencioso que carregava a dor de gerações. Eis que sou enviado a um povo rebelde, murmurou para si mesmo, e a realidade de suas palavras fez seu coração disparar. Chegando ao meio dos israelitas dispersos, ele viu os rostos endurecidos pela apatia e pela incredulidade. Ao redor dele, a idolatria havia se espalhado como uma praga, suas vozes clamando por deuses feitos de madeira e pedra. Ele se pôs de pé entre eles, com o som da glória do Senhor ressoando em seu interior, preparando-se para transmitir a mensagem que lhe fora confiada. Assim diz o Senhor Deus. Proclamou com um timbre firme, que parecia atrair a atenção, mesmo dos mais distraídos. O murmúrio cessou, e, mesmo involuntariamente, um silêncio sagrado se instalou. Vocês se afastaram de mim, e as consequências de sua rebeldia estão prestes a se manifestar. Os olhares se cruzaram. Alguns, em dúvida, permaneceram impassíveis, enquanto outros começaram a se inquietar. Por que você vem até nós? Temos o suficiente com nossos ídolos. Ressoou da multidão uma voz desafiadora, repleta de zombaria. Ezequiel sentiu-se imediatamente oprimido pelo peso do desprezo, mas, recordando a promessa de Deus, perseverou. Mas assim diz o Senhor, voltai para mim, e eu voltarei para vós. Exclamou ele, com fervor, sentindo a energia da revelação divina percorrer sua essência. Seus corações endurecidos podem ser quebrados, e eu anuncio um novo amanhecer. Uma nova aliança será estabelecida, e neste dia, eu os reunirei de todas as nações, e lhes darei um coração novo e um espírito novo. As palavras caíram como chuvas em solo árido, mas a confusão ainda pairava no rosto dos seus ouvintes. Ezequiel percebia as faíscas de esperança lutando contra sombras de desespero. Com o ardor ardente de um profeta, ele se lançou a um clamor, e ao verem os meus milagres, o povo reconhecerá que eu sou o Senhor,
e cada um de vocês se virará para mim. Do fundo da multidão, um grupo de líderes começou a murmurar entre si, nostálgicos das promessas passadas que agora pareciam tão distantes. Eles ergueram suas vozes, com um misto de medo e ressentimento. Quem é você, Ezequiel, para nos dizer como devemos agir? Nossos pais adoram a esses ídolos há gerações. Então, Ezequiel se lembrou das visões que o Senhor lhe havia mostrado, a seca do coração humano e a abundância da graça divina. Ele disse, nem mesmo o ferro do coração é forte o suficiente para resistir à fornalha de amor e perdão do Altíssimo. Ele não deseja a morte do pecador, mas que este se arrependa e viva. Enquanto suas palavras ecoavam, uma atmosfera pesada se formava, como se o próprio céu estivesse respondendo ao seu chamado. Por um instante, Ezequiel sentiu a presença do Espírito Santo ao seu redor, envolvendo-o com uma nova ousadia. "Estai preparados!" exclamou ele, pois a mão de Deus se moverá em meio a vocês e trará a restauração. Foi nesse momento, em meio à tensão crescente e ao murmúrio do povo, que uma visão poderosa se desenhou diante de sua mente, um vale de ossos secos, revividos pela palavra de Deus. Ele soube que isso não era apenas uma mensagem de julgamento, mas também esperança. Comovido, Ezequiel concluiu sua mensagem, e eu sou o mensageiro, mas é o Senhor quem trará a vida onde apenas havia morte. Com o fervor de suas palavras ainda ressoando, Ezequiel sabia que mais revelações viriam. Ele entendia que o plano divino não se limitava a um único ato, mas abarcava a continuidade de gerações, e ao final, uniria um povo sob a sua soberania. Uma nova era se aproxima, pensou, e ao proferir essas palavras, Ezequiel sabia que cada instante que passava se tornava uma preparação para o que o Senhor ainda faria. Por isso, ajunta os seus corações a mim, pois eu, o Senhor, agirei em meus tempos. E pelo meu poder, uma nova esperança será revelada em meio a vocês. Ao concluir, a pressão da expectativa e do mistério envolveu o ambiente, e Ezequiel se perguntou como o plano divino se desdobraria diante de seus olhos, vislumbrando que havia uma promessa além de sua compreensão. Enquanto Ezequiel aguardava a resposta da multidão, o vento começou a soprar suavemente, trazendo consigo um murmúrio inexplicável que parecia envolver todos os presentes. Os rostos, antes marcados pela incredulidade, agora estavam tingidos de curiosidade. Ezequiel fixou seu olhar nas pessoas, reconhecendo a inquietude que começava a se formar nos corações endurecidos. Um vislumbre de esperança surgia como luz ao amanhecer. "Escutai, povo de Israel!" Ele continuou, cada palavra incisiva como uma lâmina que cortava o véu da desconfiança. "É o Senhor quem fala através de mim. O que vocês consideram impossível, Ele pode realizar. Um dia virá em que as nações se reunirão e clamarão pelo seu nome, e muitos reconhecerão que Ele é a única fonte de vida e restauração." Nesse momento, uma mulher idosa se adiantou da multidão. Seu rosto carcomido pela idade refletia as cicatrizes de um povo que sofrerá, mas seus olhos brilhavam com uma centelha de fé. "Profeta, diga-nos mais sobre essa nova aliança. Como será este dia que você profetiza?" Ezequiel sentiu o calor da inspiração divina percorrendo suas veias. "Assim diz o Senhor, eis que eu faço uma aliança nova, não será como a antiga que fiz com seus pais na terra do Egito, mas uma aliança onde colocarei a minha lei no interior deles e a escreverei em seus corações." Jeremias 31:31-33. A multidão estava em um silêncio expectante. Ninguém ousava interromper aquele momento sagrado, onde os ecos das promessas passadas ganhavam vida. Ezequiel, agora revestido com a força da declaração divina, continuou a falar. "E eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Não haverá necessidade de que alguém ensine seu próximo a resolver as questões do coração, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles." Hebreus 8:11. Ele viu lágrimas nos olhos de alguns, e a murmuração entre os rabinos e líderes começou a esmaecer. E, naquele clima de expectativa, um novo súbito desafio surgiu. "Profeta Ezequiel, onde está esta promessa? Por que a angústia e a dor ainda perduram entre nós?" Questionou um jovem, sua voz indiferente mas marcada por um desejo sincero de resposta. "Ah, povo de Israel!
Ezequiel exclamou, sua voz penetrante cruzando o ar como um relâmpago. Não é na ausência de dor que a fidelidade do Senhor é manifestada, mas sim em meio a ela. Ele está preparando um caminho para a redenção que está além de sua compreensão. Olhai para as crônicas da sua palavra, mesmo quando a nação esteve no exílio, o Senhor sempre enviou profetas para restaurar seu povo e trazer esperança. As emoções foram crescendo, e enquanto os olhares se cruzavam, Ezequiel foi tomado pela visão de um novo futuro. Neste dia, assim como o vale de ossos secos veio à vida, assim também o Senhor trará nova vida ao seu povo. Como escrito, eis que abrirão uma porta aos filhos de Deus. Isaías 60:11. Mas o mistério continuava a pairar como uma nuvem sobre eles. Ezequiel sentiu a presença do Senhor intensamente, um fio invisível que ligava suas almas ao alto. Preparai-vos, pois haverá um sinal. O que parece invisível aos vossos olhos se tornará visível, e os dry bones clamarão. E logo após, a glória do Senhor será revelada. Apenas esperai, pois o plano é maior do que vossas mentes podem imaginar. Ao concluir suas palavras, um silêncio reverente tomou conta do povo. A semente da esperança havia sido plantada, mas Ezequiel sabia que a realidade que confrontava os israelitas era complexa e cheia de incertezas. Ele registrou mentalmente o tumulto do espírito entre as pessoas, e ao se voltar, uma nova imagem fluiu em sua mente, uma multidão de povos, de todas as nações, trazendo oferendas em gratidão ao Deus de Israel. E nas profundezas de seu ser, Ezequiel reconheceu que a história de rebelião poderia não ser o fim, mas o prelúdio de uma poética soberana, um plano divino que abriria caminho para um mover maior do que qualquer um pudesse conceber. Com essa revelação, ele se perguntou, se a mão de Deus está prestes a ser revelada, qual será o próximo passo de nossa jornada profética? A expectativa pairava no ar, promissora e opressora ao mesmo tempo, enquanto o povo aguardava, ainda sem entender completamente como o plano divino se desdobraria em meio a eles. Ezequiel voltou seu olhar para o céu, onde nuvens pesadas pareciam dançar como sombras de incertezas. Os olhares da multidão se tornaram mais intensos, refletindo o anseio por respostas, e ele sentiu a pressão do que estava para ser revelado. O Senhor estava prestes a mover-se entre o seu povo, e a obra divina estava em andamento. Escutai novamente, povo de Israel. O Deus de vossos antepassados está despertando um novo despertar. Não temais, pois a dor que agora sentis não será vossa herança perpétua. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. A voz de Ezequiel ecoou com uma nova força, e novamente os rostos endurecidos começaram a suavizar. Mas entre as expressões de esperança, uma dúvida pairava. Profeta, como podemos crer no que não vemos? Como podemos saber que isto não é apenas ilusões? Questionou um homem de vestes desgastadas, suas feições marcadas pelo cansaço dos dias difíceis. Assim diz o Senhor. Ezequiel respondeu, sentindo sua voz vibrar com a presença do Altíssimo. Contemplai. Em breve, farão ressurgir as promessas como um broto em solo fértil. Eis que estão se cumprindo as palavras que vos falei. Vossa libertação não tardará. Isaías 43:19. A multidão começou a murmurar, a tensão do momento se transformava em expectativa. Ezequiel adentrou ainda mais na comunhão com o Senhor, e uma visão impressionante se abriu diante dele. A terra vazia onde antes se viam ruínas começou a florescer, como se a própria criação respondesse ao chamado divino. Eu vejo um exército de seguidores levantando-se da poeira, aqueles que estavam mortos voltando à vida. As palavras eram como um bálsamo para almas feridas. Ele viu, em sua mente, as tribos de Israel se unindo novamente, dançando e celebrando ao redor do altar. As colheitas abundantes e a paz restaurada flutuavam na atmosfera, e Ezequiel sentiu um peso em seu coração, uma tristeza pela falta de fé que havia, mas uma alegria avassaladora pela promessa vindoura. Levantar-se-á uma luz em meio à escuridão, e todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Proclamou Ezequiel, sentindo a eletricidade espiritual que preenchia o ar. Como está escrito, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10.
A força de suas palavras reverberou como um trovão no coração do povo. Então, uma profunda calma veio sobre ele, como um mistério envolvente. Ezequiel finalmente se calou e os olhos da multidão agora estavam fixos nele, aguardando o que viria a seguir. Contudo, Ezequiel avisou, inclinando-se levemente para frente, um sinal maior ainda virá. Do alto dos céus, o Senhor falará de forma que todos ouvirão. Naquele dia, as nações compreenderão que aquele que será chamado Deus conosco é a resposta para todos os anseios. O murmúrio tornou-se uma onda de expectativa, e uma profunda pergunta povoou o ar. Quando se cumprirão estas coisas, profeta? Em qual tempo devemos esperar as promessas do Senhor? Ezequiel fechou os olhos, respirando fundo, percebendo a seriedade da dúvida. As promessas estão atadas ao meu propósito, e este se desdobrará como as páginas de um rolo sagrado. Mas preparem-se, pois serão revelados portentos e sinais, e um novo derramamento de meu espírito. A aliança nova se aproximará do povo, e eles clamarão pela salvação. Assim, a esperança e o temor dançaram entre aqueles que escutavam. Ezequiel sabia que os tempos estabanços à frente não seriam fáceis, mas a certeza do plano soberano de Deus palpava como um coração fervoroso. Ele olhou em direção ao horizonte, onde o céu se tornava escuro, como se pressentisse uma tempestade prestes a romper. Com a palavra final, ele proclamou: mas o que o Senhor está preparando é ainda mais profundo. Um mestre será levantado entre vocês, e em sua bondade, muitos conhecerão a verdade que liberta. Em verdade vos digo, já viram o começo da nova aliança, mas muitos ainda não perceberam a profundidade do amor que a sustentará. As palavras de Ezequiel pairavam no ar como um eco sagrado, enquanto a multidão processava a grandiosidade do aviso. A tensão estava presente, e a esperança fervia. Qual seria o próximo passo no desdobrar do plano divino? Ezequiel abriu os olhos, e a sua visão estava imersa em um brilho sobrenatural. A multidão aguardava, e ali, entre o temor e a esperança, as almas vibravam como cordas de um instrumento divino prestes a tocar. Assim diz o Senhor novamente! Exclamou, sentindo as correntes da revelação fluírem através dele. Os que estão escritos na palma da mão do Altíssimo não serão esquecidos. Vossos filhos e filhas se levantarão em poder e falarão de meu nome. O que era desolação se tornará morada de alegria, e o que foi perdido será achado. As palavras de Ezequiel ecoaram com a força de um trovão celestial. De repente, a atmosfera se tornava tensa, como se os próprios céus se preparassem para descer e tocar o chão. Naqueles momentos, uma voz suave e poderosa se fez entender no coração do profeta: mantenha-te firme, Ezequiel, pois o tempo de visitação se aproxima. Ezequiel continuou a proclamar: nos dias vindouros, um novo espírito será derramado sobre vós. A terra que parecia estéril florescerá com frutos abundantes, e mesmo as pedras se alegrarão ao testemunhar o poder de minha mão. Escutai! O Senhor trará reuniões por toda a terra, e a união de vosso povo será como um cântico harmonioso. Variedades de murmúrios podiam ser ouvidas, algumas expressões de incredulidade misturadas com um anseio profundo por renovação. O homem de vestes desgastadas perguntou novamente: quando, profeta? Quando chegará a promessa? Sua dúvida era uma paleta de desespero. A resposta de Ezequiel vinha ensaiada em seu coração, como uma melodia que ele sempre soubera tocar. O Senhor não tarda em cumprir sua palavra. Olhai! Levantai os olhos. O horizonte se iluminará com uma luz que nunca antes se viu, e todos os povos saberão que eu sou o Senhor. Enquanto falava, uma visão peculiar surgiu diante dele. Uma luz intensa rasgou o céu nublado, e as nuvens começaram a se dispersar. Ezequiel viu uma multidão de pessoas, não somente de Israel, mas de todas as nações, reunindo-se como se estivessem sendo atraídas por um som distante e adorável. Suas faces brilhavam, porque estavam sendo revestidas com a esperança da salvação e da restauração. É chegada a hora. Continuou, e aquele que será conhecido como Príncipe da Paz levantará um novo acordo, pois ele virá para os desgastados e famintos, e serão saciados. Ele não olhará para os exaltados, mas para os humildes e quebrantados de espírito. Salmos 51:17. E, enquanto falava, um tremor percorreu a terra sob os pés da multidão.
Um estremecimento de reverência e temor se apoderou de cada coração. Ezequiel podia sentir a presença viva do Espírito Santo, como um sopro de vida que entrava em cada um, estimulado por uma expectativa enraizada na eternidade. Todo assento foi preenchido pela promessa de restauração. Mas lembrem-se, Ezequiel advertiu, como se um novo peso estivesse sobre seus ombros. A nova aliança não será apenas um ato de graça. Ela exigirá um coração voltado para a verdade e um desejo genuíno de seguir a vontade do Senhor. Assim como as folhas se movem na brisa, soem vossos corações a clamar por justiça e amor. Cumprireis o que foi ordenado. Naquele clima vibrante, um homem entre a multidão olhou para o profeta e disse: Profeta, onde podemos encontrar tal paz? O que devemos fazer para receber essas promessas? O olhar de Ezequiel se acendeu. Certa vez, o que parecia ser morte se transformará em vida. O caminho para a verdadeira paz é portando um arrependimento sincero e aceitando aquele que será o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que vem do Pai revelará o amor e o perdão que superam todo entendimento. João 1h29. Uma onda de emoção se espalhou entre as pessoas, suas lágrimas eram de alegria e de busca ansiosa por algo mais. Ezequiel compreendeu que a profundidade do amor redentor estava bem diante deles. Assim diz o Senhor, aguarda por mim, e eu sou fiel para cumprir. E ao pronunciar essas palavras de um futuro cheio de esperança, o céu pareceu escurecer rapidamente mais uma vez, como um sinal do que está por vir. A multidão aguardou, coração pulsando, vislumbrando um novo amanhecer, mas ansiosos pela compreensão desse plano divino ainda mais profundo. Preparem-se! Ezequiel concluiu, com a palavra que ecoava nos quatro cantos. Porque nem todos saberão a verdade, mas ela será revelada, e em breve, o mundo saberá que estou fazendo algo verdadeiramente novo. Mas a quem será dado entender? Os rostos da multidão permaneceram em contemplação, enquanto dançavam entre as promessas e o silêncio da expectativa reelaborada. Os caminhos de Deus estavam se preparando para uma revelação sem paralelos, e Ezequiel sabia que a conclusão deste mistério estava à vista, uma nova saga de fé e redenção se desenrolando à vista de todos. Ezequiel sentia a presença do Altíssimo envolver a Assembleia com um véu de mistério. O céu que antes se escurecera agora se movia, e nuvens de tempestade pareciam manifestar a glória de Deus. O profeta levantou a mão, chamando a assistência a ouvir, pois algo extraordinário estava prestes a ser revelado. Escutai as palavras que brotam de meu coração, disse ele, sua voz impregnada de uma autoridade divina. Não é apenas um novo fim que trago, mas um novo começo. Assim como um fio dourado tece a tapeçaria das nações, desde tempos imemoriais, a mão de Deus move-se com firmeza. As pessoas se acercaram com mais atenção, pois sabiam que o Senhor falava através de seu profeta. Ezequiel prosseguiu, antes de tudo, assim diz o Senhor, cessarei as afrontas das nações e me lembrarei da aliança feita a vossos pais. Não será apenas para vós, mas para vossos filhos, e para todos que ainda não conhecem o meu nome, pois um remanescente virá, e ele será como um grande exército, levantando-se da terra das Xerazadas e das profundas sombras. Enquanto falava, Ezequiel teve uma nova visão. Vidas se entrelaçavam, e em meio à adversidade, havia um único propósito, o chamado para a restauração. Ele viu um vale de ossos secos, e a voz do Senhor ressoou em seu espírito: poderão estes ossos viver? O entendimento se revelou a ele, esta não era apenas uma profecia sobre Israel, mas sobre a humanidade perdida que clama por vida. Ouvi, povo de Deus, continuou. Esses ossos simbolizam vossos irmãos e irmãs, aqueles que se foram na negação das promessas de Deus. Vocês são a luz nas trevas, a esperança inesperada. Se proclamardes a palavra de vida, os mortos ressuscitarão, e o Espírito vivificará. Pois assim diz o Senhor, vinde, e os encheremos de vida. Ezequiel 37:14. Uma onda de emoção percorreu a multidão. Ezequiel podia ouvir os sussurros de fé e esperança se elevando, mas também os gritos de angústia que clamavam pelo retorno. Ele viu ouvidos se abrindo, e corações endurecidos começando a se quebrar. Não temais! Exclamou Ezequiel, sua voz firme refletindo a urgência do céu.
Porque uma nova aliança será estabelecida onde não haverá mais separação entre o povo. O Senhor enviará um Consolador para guiar nos caminhos da verdade. E aquele que tem sido chamado de o Filho do Homem virá, e com ele, a restauração de todas as coisas. Mas, como uma sombra que se aproxima, o temor se fez presente novamente. O profeta, imbuído de uma revelação mais profunda, advertiu, mas lembrem-se, este caminho exigirá coragem. A verdade sempre foi e sempre será confrontada. Muitos não estarão dispostos a acolher a luz. É um tempo de provação, uma hora de escolha, onde o que é oculto se revelará. Pois, como disse o Senhor, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Lucas 12h48. Um murmúrio passou pela multidão, o peso da responsabilidade estava agora sobre eles. Ezequiel se sentiu compelido a advertir sobre as dificuldades que viriam. Os se aproximam quando serão testados. Aqueles que verdadeiramente me seguirem enfrentarão dificuldades, mas não desanimeis. Porque assim diz o Senhor, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. O próprio chão pareceu tremer com a gravidade da mensagem. As pessoas olhavam umas para as outras, como se a revelação do amor divino e das exigências em seguir o Senhor fossem uma lâmina que cortava, mas ao mesmo tempo um bálsamo curador. Então, o que faremos? Perguntou uma mulher da multidão. Sua voz, embora trêmula, estava repleta de determinação. Como podemos participar desta nova aliança? Ezequiel olhou nos olhos dela, reconhecendo a sinceridade de seu coração. Aí está a chave. Aceitem a promessa com fé. O caminho será difícil, mas não temais, pois eu sou aquele que fortalece os fracos e levanta os caídos. Entre em arrependimento e busque o Senhor de todo o coração. Pois eles verão a salvação que há de ser revelada. O céu começava a clarear, e uma forte brisa soprou sobre a multidão, como um sinal de que algo grandioso estava a caminho. As palavras de Ezequiel ainda ressoavam, mas agora se tornavam um eco forte que ameaçava transbordar. Contudo, guardai nos vossos corações o que é do Pai, e buscai com diligência o que está por vir, porque as promessas que ainda estão por ser reveladas não apenas tocarão vossas vidas, mas toda a humanidade. E o coração de Ezequiel pulsava por revelações que ainda estavam para chegar, quando de repente ele viu um sinal no céu. A luz começava a se intensificar, visto que algo divino estava prestes a acontecer. Agora, mais do que nunca, preparem-se, declarou Ezequiel, a expectativa crescendo. O plano secreto de Deus está se movendo, e muitos dos chamados se levantarão. Mas será que vocês receberão as promessas do Altíssimo? Aguardai, pois o melhor ainda está por vir. E a multidão, cativada pela mensagem, começou a clamar, aguardando o que seria a próxima etapa deste maravilhoso ato de Deus. Ezequiel sentiu uma onda de poder e autoridade preencher seu ser enquanto a atmosfera se tornava eletricamente carregada. O céu, agora resplandecente, parecia vibrar em sintonia com a mensagem de esperança que ele trouxera. A multidão, ainda em contato com a verdade recém-revelada, olhava para o profeta com expressões de expectativa. Os corações pulsavam como um só, prontos para a ação diante da promessa de Deus. Eis que o Senhor diz, continuou Ezequiel, sua voz ecoando como um trovão, dar-vos-ei um coração novo, e dentro de vós porei um novo espírito, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Estas palavras ecoaram nas profundezas da alma dos presentes, pois a transformação prometida ressoava com o anseio de cada um. A cura espiritual estava ao alcance dos cansados e oportuna para aqueles que buscavam a renovação. A brisa aumentou, trazendo à multidão um senso palpável da obra que o Senhor já havia iniciado. Ezequiel pôde ver rostos se iluminando. Preparai os vossos corações, porque o Senhor está a caminho de realizar sua promessa entre vós. Ele fará brotar vida onde houver desespero, será como um rio que flui em terra seca. A cada palavra, a fervorosa determinação crescia entre o povo, como uma colheita prestes a ser realizada. Mas escutem! Há uma advertência que deve ser dita. O profeta ergueu a voz para projetar a seriedade de sua mensagem. O Senhor, que é compassivo e misericordioso, também é justiça.
Tende cuidado com a maneira como viveis, pois aquele que semeia a corrupção da sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:08. Um silêncio reverente se apoderou da assembleia. O peso do chamado à responsabilidade se filtrava por cada mente, instigando uma profunda contemplação. Ezequiel sentia a batalha dentro de cada um, o dilema entre permanecer na antiga maneira de viver ou se lançar na nova aliança. Ouvir a voz do Senhor requer coragem. Ninguém pode olhar para trás e ainda avançar no caminho da verdade. Naquele momento, Ezequiel vislumbrou uma nova visão. Como um filme projetando-se sobre a tela de sua mente, ele viu os homens e mulheres subindo as montanhas em busca de liberdade, passando por vales de dificuldades, mas sempre mantendo os olhos fixos no alvo. Sabeis, o que vos espera é um novo amanhecer. Não se deixem desencorajar pelas dificuldades, pois somente os valentes herdarão a terra. Salmos 37:9. Então, um tremor sutil agitava a terra sob seus pés. Era como se a própria criação estivesse em expectativa pelo cumprimento das promessas divinas. Ezequiel olhou ao redor e viu cabeças inclinadas em oração, corpos se movendo em adoração, e esperanças renascendo. Neste momento grande de expectativa, lembrem-se, a restauração não virá sem sacrifício. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. As palavras caiam como uma chuva de graça sobre a assembleia, despertando um espírito de entrega e devoção. E então, como se a própria voz do céu estivesse sussurrando, Ezequiel sentiu um chamado mais profundo se manifestando. Ele sabia que o tempo se aproximava para uma nova revelação, algo que clamava por ser liberado. Preparai-vos! Reiterou, enquanto um brilho intenso descia do céu, e o mundo ao seu redor parecia se curvar diante da majestade do Todo-Poderoso. Mas lembrem-se, o que está por vir pertence aos que têm ouvidos para ouvir e corações prontos para aceitar. Pois, em breve, olhareis o céu aberto, e o Filho do Homem fará sua entrada gloriosa. Ezequiel sentiu a tremenda responsabilidade de revelações que seriam feitas ali, na presença de Deus. Permanecei firmes na fé, ele exclamou, a paixão inflamada dentro dele. A maior prova de fé acontecerá. O Senhor limpará a terra e separará os justos dos ímpios. E quem permanecer em pé no dia da tempestade será visto como um sinal para as nações. A multidão começou a murmurar, a incerteza, misturando-se ao fervor, enquanto a expectativa de um futuro grandioso pesava sobre eles. Corações estavam abertos, e em coletividade, clamavam por mais. Preparem seus espíritos, porque em breve o Senhor fará algo que excede a nossa compreensão. E com a luz se intensificando ainda mais, a expectativa de uma nova revelação lhes revelava que havia muito mais a ser descoberto. Pois, como Ezequiel pôde discernir nas profundezas de seu espírito, o grande plano de Deus estava apenas começando a ser desvendado. E assim, sob o manto do Altíssimo, a Assembleia se preparava para o que estava por vir, um evento que marcaria a história, e que carregaria em si a promessa da restauração e da vida eterna. Ezequiel permaneceu em meio à multidão, seus olhos fixos no céu que se tornava cada vez mais glorioso, como se os próprios portões do céu estivessem prestes a se abrirem. A atmosfera vibrava com um misto de temor e expectativa, e ele sentia as pulsações da promessa de Deus repousando sobre o povo como um peso sagrado. Escutem, ó povo do Senhor! Ezequiel clamou, sua voz ressoando com a força de uma tempestade. A mensagem que carrego é maior que a terra, maior que os anseios do coração humano. O Senhor está a falar a cada um de nós hoje. Ele erguia as mãos, chamando a atenção das almas inquietas. É o tempo de nos voltarmos sinceramente para Ele, de abandonarmos as nossas iniquidades, de nos purificarmos para podermos receber a nova unção que vem. Então, ele se lembrou do que o Senhor lhe havia mostrado em visões passadas. Aí vem a seca que se abaterá sobre a terra, mas que também traz a mudança necessária. Ezequiel respirou fundo e lembrou-se das palavras que lhe foram ditas, pois assim como eu trarei a seca, também trarei a chuva. A chuva do Espírito, que dará vida aos secos ossos. Ezequiel 37:4.
As palavras de Ezequiel tinham a capacidade de tocar os corações, e ele viu algumas lágrimas escorrendo pelo rosto dos presentes. Havia um chamado divino à troca, um convite para que eles deixassem a carne e abraçassem o Senhor. A vida é feita de escolhas. Aproximem-se, portanto, com corações arrependidos, pois quem clama pelo nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13, disse Ezequiel, sua voz agora suave como um murmúrio do vento. Com o passaporte espiritual nas mãos, Ezequiel fez um gesto abrangente: venham agora, e lembrem-se do que o Senhor lhes disse. Não é apenas a vossa terra que clama por mudança, mas vós mesmos. Deixai para trás um passado de trevas e abraceis a luz que já está prestes a brilhar sobre vós. Ele realizará milagres entre os que o servem sinceramente. A multidão começou a se agitar, como ondas em um mar revolto. O burburinho crescia, e a fome espiritual se tornava difícil de ignorar. Homens e mulheres corriam para ele com rostos iluminados, buscando o que pudessem dar, desejando ser parte da obra que estava se aproximando. Enquanto olhava para aqueles que se aproximavam, a visão de Ezequiel se aprofundou ainda mais. Ele viu a relação direta entre a fé que se manifestava e a força do Senhor. Mas não se enganem! Admoestou. A fé não é um acaso ou um sentimento passageiro. É um compromisso que exige disciplina e coragem. Lutai a boa luta da fé, apanhai a vida eterna a qual também fostes chamados. 1 Timóteo 6:12. O fervor espiritualmente intenso parecia galvanizar a multidão, e Ezequiel viu a luz que emanava de tantas almas sedentas. Ele invocou a promessa novamente, e o Senhor vos dará um novo espírito e um novo coração, e vos reunirá como sua própria herança. Quando Ezequiel finalmente se calou, o silêncio que imediatamente se seguiu era denso e reverente. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Preparai o vosso coração, pois o Senhor está à porta. Um novo amanhecer se aproxima, e com ele, um chamado à unidade. Ele olhou bem nos olhos de cada pessoa diante dele. Neste dia de expectativa, a pergunta a ser feita é: estareis prontos para o que virá? Essa última afirmativa ressoou como um eco, penetrando nas profundezas dos vingadores e nos corações dos arrependidos. Havia um peso de responsabilidade que caía sobre cada um, como se uma linha invisível ligasse a revelação ao futuro de todos ali. Enquanto a solenidade crescia, um novo brilho apareceu no horizonte, um sinal de esperança, pois Ezequiel soube, em seu espírito, que a manhã estava prestes a nascer. De repente, um relâmpago cortou o céu, e a multidão ficou em silêncio, contemplando a luz que se aproximava. Olhem! Ezequiel exclamou, indicando a luz divina que se intensificava. Pois o que está por vir é a revelação de um plano soberano de Deus, algo que transbordará como águas eternas sobre a terra que aguardamos. Com essas palavras finais, ele deixou o clamor reverberar: estai prontos, pois o Senhor se manifestará entre nós e começará a cumprir suas promessas, mostrando a todos o seu poder e majestosidade. A expectativa e o mistério sobre o que estava por vir pairavam no ar, como uma nuvem carregada de bênçãos, deixando cada coração pulsando com questões e esperanças, aguardando o grandioso desdobramento do plano divino que somente Deus poderia revelar. No coração da multidão, um silêncio reverente se estabeleceu, como se cada alma ali presente estivesse respirando em uníssono, aguardando o que estava por vir. Ezequiel, com a mente inundada por visões celestiais e a determinação ardente que brotava de seu interior, sentia que algo colossal se aproximava. O céu agora estava tingido de um brilho dourado e resplandecente, como se a própria glória de Deus estivesse irrompendo sobre o horizonte. Preparem-se! Pois assim diz o Senhor, eu farei algo tão novo que surgirá em meio a vocês. Ezequiel exclamou, sua voz poderosa cortando a brisa suave que sussurrava entre a multidão. Vocês devem permanecer em vigilância, pois a promessa da nova aliança se aproxima como um vendaval, e eu os convido a se unirem a mim na expectativa do que está por vir. Uma onda de fervor percorreu a assembleia, e muitos começaram a clamar por compaixão e misericórdia. Ezequiel, então, viu a expressão dos rostos, alguns radiantes com fé renovada, outros ainda marcados pela dúvida. Ele se lembrava de suas próprias dúvidas, quando o Senhor o chamou para ser profeta. E agora estava diante do desafio monumental de conduzir seu povo ao novo amanhecer.
Ouçam minhas palavras, povo de Israel. O Senhor está prestes a realizar mais do que podíamos imaginar. A intensidade de sua fala aumentava a cada instante, enquanto o Espírito de Deus o movia com poder. Ele despedaçará as correntes que os prendem e restaurará a alegria perdida nas suas vidas. Assim como a luz do sol desperta a terra, assim ele despertará o espírito do seu povo. No calor das palavras de Ezequiel, muitos começaram a erguer suas mãos, clamando por cura e renovação, enquanto outros se ajoelhavam, deixando o arrependimento fluir como águas turbulentas. Ele os observava, cada gesto de fé levando-o a vislumbrar a conexão que Deus estava estabelecendo naquele momento, como um rio de esperança que flui em direção à vida. Ezequiel viu diante de si um novo vale, não mais de ossos secos, mas de vidas vibrantes, macro e microcosmos do plano divino que se desenrolava. Aguarda, pois o Senhor é fiel para cumprir. E ao se aproximar do tempo de entregarmos nossas dúvidas, algo majestoso está por vir. É uma onda de restauração tão poderosa que não conseguiremos contê-la. Entre a multidão, uma mulher avançou. Profeta! Como saberemos quando tudo isso se cumprirá? Sua voz era um misto de ansiedade e esperança. Ezequiel olhou em seus olhos, e com a certeza que vem apenas do Altíssimo, disse: Assim diz o Senhor, quando virem os sinais, quando virem a transformação das nações e a unidade entre o meu povo, saibam que o tempo se cumpre. Porque uma nova criação está à porta, e aqueles que perseverarem na fé verão a salvação. O fervor espiritual subiu como um tumulto em uma tempestade. Enquanto o povo clamava, Ezequiel começou a enxergar não apenas o momento presente, mas as gerações futuras, cada uma delas aguardando a realização dos planos de Deus. Ele viu a indiferença sendo substituída pela paixão, o cinza da desesperança sendo colorido pelo avivamento. A nova aliança que o Senhor fará não será apenas para o de agora, mas será um pacto que atravessará as gerações. E não se tratam meramente de palavras, mas de um novo espírito que será derramado em toda a carne. Ele proferiu, sentindo a força do chamado que ecoava nos céus. E as vozes começaram a se unir em louvor, e o murmúrio se transformou em um cântico de adoração. As promessas divinas reverberavam entre os presentes, como um hino ancestral que se renova a cada nova geração. Mas, lembrem-se, Ezequiel advertiu ainda, este caminho não será livre de desafios. O Senhor testará os corações ao longo do caminho. Ele lhes dará um novo espírito, mas cabe a vocês abri-lo e deixá-lo florescer em vossa vida. A multidão agora estava completamente cativada, cada uma das palavras de Ezequiel ressoando como um eco divino. Ele sabia que a beleza da compreensão de Deus estava prestes a se manifestar, a história da redenção. Nunca termina, mas se desdobra como uma tapeçaria rica em cores e experiências. Então, numa fração de segundo, algo maravilhoso aparentemente saturou o espaço, uma tensão carregada de expectativa. Ezequiel, com o coração palpitante, proclamou com ousadia: a glória de Deus não se limita a um tempo, mas é eterna. Preparem-se! Pois pela fé, vocês se tornarão portadores de um novo testemunho, portadores da vida, da luz e da paz do Senhor. Enquanto Ezequiel falava, os céus começaram a resplandecer ainda mais, e um silêncio reverente reinou quando todos aguardavam a próxima revelação do plano soberano de Deus. Ele sabia, e cada um ali presenciava agora, que um grandioso desdobramento os aguardava. Com um brilho nos olhos, Ezequiel se questionou: qual será o próximo movimento do Senhor entre nós? Como se relacionará a nova aliança com as esperanças da nossa nação? E ainda assim, as respostas estavam se formando como nuvens, prontas para oposição e redenção, e a história estava prestes a se desdobrar em um novo capítulo de fé e de vida.